A vida não muda quando você aprende mais. Ela muda quando você volta para você. Existe um momento em que a gente percebe que não está cansado apenas porque trabalhou demais. Não é só excesso de tarefa, não é só falta de tempo, não é só correria. Às vezes o cansaço vem porque a vida ficou espalhada demais. Um pedaço de você ficou preso no passado. Outro ficou tentando controlar o futuro. Outro ficou tentando agradar alguém. Outro ficou respondendo mensagem. Outro ficou comparando sua vida com a vida dos outros. Outro ficou tentando provar valor. Outro ficou prometendo que amanhã começa. E quando você percebe, o corpo está aqui, mas a mente está em 1000 lugares. A boca diz que está tudo bem. Mas o peito sabe que não está. A agenda está cheia. Mas a alma está vazia. Você faz muita coisa, mas sente que está vivendo pouco. E talvez esse seja o grande sintoma da nossa época. Muita atividade, pouca presença, muita informação, pouca sabedoria, muita conexão, muito desempenho, pouco descanso, muita pressa, pouca vida. Por isso, hoje eu quero te conduzir por uma jornada. Não uma jornada de frases bonitas, não uma jornada para você se sentir motivado por alguns minutos e depois voltar para o mesmo lugar. Uma jornada prática, uma jornada para olhar para 7 pilares que podem reorganizar a vida por dentro. Gratidão, amor próprio, mindfulness, saúde física, comunicação, foco, organização. Essas palavras parecem simples, mas talvez a sua vida esteja pedindo exatamente isso. Não mais complexidade, mais simplicidade, não mais cobrança, mais direção, não mais ruído, mais presença. Porque muitas vezes a transformação não começa com uma grande decisão. Ela começa com uma pergunta pequena. Onde eu me perdi? Onde eu parei de me ouvir? Onde eu comecei a viver no automático? Onde eu abandonei meu corpo? Onde eu aceitei menos do que merecia? Onde eu aprendi a falar com todo mundo, menos comigo? Onde eu confundi estar ocupado com estar construindo? Onde eu me acostumei a sobreviver quando eu poderia voltar a viver? Então, antes de continuar, respira comigo. Inspira devagar, segura um instante, solta, mais uma vez. Inspira, percebe o ar entrando, solta, percebe o corpo chegando. E agora, pela terceira vez, inspira como quem está voltando para casa. E solta como quem não precisa carregar tudo nesse segundo. Você não precisa resolver a sua vida inteira agora. Você só precisa estar aqui. Porque presença não é resolver tudo. Presença é parar de fugir de si mesmo. E talvez nos próximos minutos você comece a perceber uma coisa muito importante. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver melhor. Talvez você precise apenas parar de abandonar a pessoa que você já é. Gratidão não é negar a dor, é parar de deixar a dor ocupar a casa inteira. Muita gente acha que gratidão é fingir que está tudo bem, como se agradecer fosse fechar os olhos para o problema, como se uma pessoa grata nunca pudesse reclamar, chorar ou se sentir perdida. Mas gratidão não é maquiagem emocional, não é colocar uma frase bonita em cima de uma ferida aberta, não é dizer obrigado enquanto o coração está pedindo socorro. Gratidão verdadeira é outra coisa, é a capacidade de olhar para a vida com mais honestidade. A ingratidão faz uma coisa perigosa, ela estreita o olhar, ela pega tudo que está faltando e coloca no centro da sala. A falta vira altar, a falta vira lente, a falta vira identidade. E quando a falta ocupa o centro, tudo que existe começa a parecer pequeno. Você tem saúde, mas pensa apenas no que não comprou. Tem uma cama, mas pensa no quarto que ainda não é perfeito. Tem pessoas que se importam, mas pensa apenas em quem foi embora. Tem comida na mesa, mas pensa no restaurante que não pôde pagar. E assim, a vida vai ficando invisível. Não porque ela não tenha beleza, mas porque você treinou seus olhos para enxergar somente a ausência. Gratidão é reeducar o olhar, não para negar o que falta, mas para não esquecer o que sustenta.
Uma pessoa ingrata não sofre apenas pelo que falta, ela sofre porque não consegue receber o que já existe. É como se a vida colocasse água nas mãos dela, mas ela mantivesse os dedos abertos. Nada permanece, nada é suficiente, nada alimenta. Então vem a pergunta: quantas coisas boas já passaram pela sua vida sem serem saboreadas? Quantos pequenos milagres você chamou de normal? Quantas respostas chegaram e você nem percebeu porque estava concentrado na próxima cobrança? Eu não estou dizendo isso para gerar culpa. Culpa paralisa. Estou dizendo para gerar presença. Para gerar presença. O que agradecer é parar por um instante e dizer: eu estou vendo, eu vejo esse ar entrando, eu vejo esse corpo me sustentando, eu vejo essa chance de tentar de novo. Agora vamos fazer um exercício simples. Pense em 3 coisas pelas quais você pode agradecer hoje, mas não escolha coisas genéricas. Não diga apenas que é grato pela vida sem sentido. Escolha uma coisa concreta, pequeno, real. Pode ser o café que você tomou, pode ser alguém que te respondeu com carinho, pode ser o banho quente, pode ser a cama, pode ser sua respiração, pode ser uma dor que diminuiu, pode ser um problema que ainda não foi resolvido, mas que hoje você teve força para encarar um pouco melhor. Primeira coisa, pense nela. Agora diga por dentro: eu reconheço isso. Segunda coisa, pense com calma e diga: eu não quero passar por isso sem perceber. Terceira coisa, talvez seja pequena, mas olhe para ela e diga obrigado por isso também. Percebe? A gratidão não precisa ser grandiosa, ela precisa ser verdadeira. E aqui existe uma virada importante. Gratidão não serve apenas para agradecer o que foi bom. Gratidão também pode transformar a forma como você interpreta o que foi difícil. Não porque a dor seja boa. Dor é dor, perda é perda, decepção é decepção. Mas existe uma diferença entre uma dor que vira prisão e uma dor que vira professor. Algumas coisas que te quebraram também te acordaram. Alguns nãos te protegeram. Algumas ausências te devolveram para você. Alguns atrasos te impediram de entrar em caminhos que não eram seus. Algumas portas fechadas te forçaram a parar de implorar a entrada onde você não era respeitado. Isso não faz a dor desaparecer, mas muda sua posição diante dela. Você deixa de ser apenas vítima do que aconteceu e começa a ser aprendiz do que ficou. Então pense em uma dificuldade que você viveu. Não escolha a mais pesada. Escolha uma que você consegue olhar sem se machucar demais. Agora pergunte: o que essa situação me ensinou? Que limite ela me mostrou? Que ilusão ela tirou? Que força ela revelou? Que parte de mim precisou nascer depois disso? Respire. Não precisa responder rápido. Gratidão não é pressa, é contemplação. Talvez a dificuldade tenha te ensinado a dizer não. Talvez tenha te ensinado a cuidar do dinheiro. Talvez tenha te ensinado a não depender emocionalmente de alguém. Talvez tenha te ensinado que seu corpo tem limite. Talvez tenha te ensinado que foco sem descanso vira desgaste. Quando você entende isso, a gratidão deixa de ser uma frase. Ela vira uma postura. Você começa a andar pela vida com menos exigência e mais percepção. Menos comparação e mais presença. Menos vitimismo e mais responsabilidade. Menos pressa e mais reverência. Aqui está uma prática para os próximos 7 dias. Todos os dias, antes de dormir, escreva 3 linhas. Hoje eu agradeço por. Hoje eu aprendi como. Amanhã eu quero perceber melhor. Só isso. 3 linhas, mas faça de verdade. Porque uma mente que só registra problema começa a acreditar que a vida é só problema. E uma mente que aprende a registrar cuidado, oportunidade, beleza, presença e aprendizado, começa a perceber que a vida não é perfeita, mas também não é vazia. Gratidão não resolve tudo, mas muda o lugar de onde você olha. E quando o olhar muda, a vida começa a aparecer de novo. Amor próprio não é se colocar acima dos outros, é parar de se colocar abaixo. Esse é outro tema que muita gente
entende errado. Alguns acham que amor próprio é egoísmo, outros acham que é aparência, outros acham que é postar foto confiante, outros acham que é não precisar de ninguém. Mas amor próprio não é frieza, não é arrogância, não é isolamento, não é orgulho. Amor próprio é respeito pela própria existência. É olhar para si mesmo e entender: eu também sou alguém. Eu também tenho limite. Eu também tenho necessidade. Eu também tenho dor. Eu também tenho voz. Eu também tenho tempo. Eu também tenho dignidade. Eu também mereço cuidado. Amar a si mesmo não é o oposto de amar os outros. É a base para não se destruir tentando amar. Uma pessoa sem amor próprio não ama melhor, ela se apaga melhor, ela agrada melhor, ela engole melhor, ela finge melhor, ela aceita migalhas melhor. Mas isso não é amor, é sobrevivência emocional. Amor próprio começa quando você para de chamar abandono de paciência, quando para de chamar medo de amor, quando para de chamar humilhação de esforço, quando para de chamar dependência de entrega, quando para de chamar ansiedade de saudade, quando para de chamar controle de cuidado. E aqui entra uma pergunta difícil. Quantas vezes você já se diminuiu para caber na expectativa de alguém? Quantas vezes disse sim querendo dizer não? Quantas vezes ficou em silêncio para não perder afeto? Quantas vezes tentou ser fácil para não ser abandonado? Presta atenção, uma pessoa boa não precisa ser boazinha. A pessoa boa ama, mas não se anula. Cuida, mas não se abandona. Escuta, mas não engole desrespeito. Perdoa, mas não entrega de novo a chave da própria casa emocional para quem já bagunçou tudo lá dentro. Amor próprio é recuperar o núcleo. Seu núcleo é aquilo que é seu. Sua mente, seu corpo, seu tempo, sua energia, sua fé, sua rotina, sua paz, sua verdade. Quando você não protege seu núcleo, qualquer pessoa entra. Uma mensagem muda seu dia, um silêncio muda sua semana, uma crítica muda sua identidade, uma rejeição muda sua autoestima, uma pessoa fria congela a sua alegria, uma pessoa confusa desorganiza a sua vida. Sem perceber, você começa a viver como se todo mundo tivesse controle remoto do seu estado emocional. Mas não tem. Esse controle precisa voltar para sua mão. Não para você controlar tudo, mas para você parar de ser controlado por tudo. Agora faça um exercício de amor próprio. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Imagine uma casa. Essa casa representa a sua vida interna. Observe a porta. Ela está aberta, trancada, arrombada. Tem gente entrando sem pedir. Agora imagine você caminhando até essa porta, com calma, sem raiva, sem vingança, só com consciência. E diga por dentro: essa casa é minha. Repita: essa casa é minha. Agora pergunte: que limite eu preciso colocar para proteger minha paz? Talvez seja parar de responder na hora. Talvez seja parar de insistir em uma conversa que sempre te machuca. Talvez seja dormir mais cedo. Talvez seja cuidar do corpo. Talvez seja dizer não. Talvez seja pedir ajuda. Talvez seja parar de se explicar para quem só quer distorcer. Respire. O amor próprio não grita, ele decide. E decisão nem sempre vem com força. Às vezes vem com tremor, às vezes vem com medo, às vezes vem com saudade, às vezes você coloca um limite chorando. Mas coloca, porque limite não é falta de amor. Limite é amor com estrutura. Agora diga: eu posso amar sem me abandonar, eu posso cuidar sem me destruir, eu posso ouvir sem obedecer ao medo. Eu posso sentir saudade sem voltar para o que me quebrou. Isso é amor próprio. É parar de negociar sua dignidade para comprar presença. Porque presença comprada com autoabandono sai cara demais. Você paga com ansiedade, paga com insegurança, paga com o corpo cansado, paga com sonhos atrasados, paga com vida parada. Chega um momento em que você precisa perguntar: o que eu estou chamando de amor está me aproximando ou me afastando de mim? Se está te afastando de você, olhe com coragem. Talvez não seja amor, talvez seja apego, talvez seja medo, talvez seja costume, talvez seja carência.
Você não cura a rejeição se rejeitando mais. Você cura a rejeição voltando para casa. E a casa é você. Prática para os próximos 7 dias. Todos os dias, escreva uma resposta para esta pergunta. O que uma pessoa que se ama faria hoje? Não precisa ser uma grande atitude. Pode ser beber água, caminhar 10 minutos, arrumar a cama, não mandar aquela mensagem, terminar uma tarefa, tomar banho com calma, desligar o celular, conversar com honestidade, ou não aceitar uma culpa que não é sua. Amor próprio não é teoria, é comportamento repetido, é cuidado praticado, é limite sustentado. É você se escolhendo em pequenas doses até seu corpo começar a acreditar que você não vai mais se abandonar. Mindfulness não é esvaziar a mente, é perceber que você saiu de si e voltar. A vida moderna treinou a gente para estar em todos os lugares, menos no presente. Você acorda e já pega o celular. Antes de sentir o corpo, você sente a cobrança. Antes de olhar pela janela, você olha notificações. Antes de respirar, você responde. Antes de tomar café, você já está pensando no problema. Você escova os dentes, mas sua mente está no trabalho. Você come, mas não sente o gosto. Você deita, mas não descansa. O corpo está ali, a mente está longe. E uma mente longe começa a viver no automático. Mindfulness é perceber o que acontece agora no corpo, na respiração, na mente, na emoção e no impulso. Não é lutar contra o pensamento, não é fingir que está tudo bem. Quando você percebe, você ganha espaço. Um pequeno espaço entre o que aconteceu e o que você vai fazer com isso. E esse espaço muda muita coisa. Sem esse espaço, você reage. Com esse espaço, você escolhe. Sem esse espaço, uma mensagem vira explosão. Com esse espaço, uma mensagem vira informação. Sem esse espaço, uma crítica vira identidade. Com esse espaço, uma crítica vira algo a ser avaliado. Sem esse espaço, ansiedade vira comando. Com esse espaço, a ansiedade vira sinal. Então, mindfulness é isso. É voltar para o corpo, voltar para a respiração, voltar para o gesto, voltar para o presente. Não uma vez, muitas vezes, porque a mente vai embora. Isso é natural. A prática não é impedir a mente de ir. A prática é perceber que ela foi e trazer de volta. Agora vamos fazer uma prática guiada, não precisa fazer pose, não precisa cruzar as pernas, não precisa parecer espiritual. Apenas esteja onde você está. Se puder, apoie os pés no chão. Perceba o peso do corpo. Perceba a temperatura do ambiente. Agora leve a atenção para a respiração. Não mude nada, só perceba. O ar entra, o ar sai. Entra, sai. Se um pensamento vier, tudo bem. Você não falhou. Apenas diga por dentro, pensamento, e volte. Se vier uma preocupação, diga preocupação e volte. Se vier uma lembrança, diga lembrança e volte. Se vier uma cobrança, diga cobrança e volte. Não brigue, nomeie e volte. Agora perceba o corpo. Onde existe tensão? Na testa, na mandíbula, no pescoço, no peito, na barriga, nos ombros, nas mãos? Apenas perceba, não precisa corrigir. O corpo fala antes da mente admitir. Agora pergunte: que emoção está aqui? Talvez ansiedade, talvez cansaço, talvez tristeza, talvez irritação, talvez nada muito claro. Tudo bem. Mindfulness não exige resposta perfeita, exige honestidade. Agora pergunte: que impulso está aqui? Responder, fugir, atacar, comer, comprar, mandar mensagem, desistir, provar valor, se explicar, controlar. Apenas perceba corpo, emoção, impulso, sem julgamento. Agora respire mais uma vez e diga por dentro: eu percebo, só isso, eu percebo. Essa frase é poderosa, porque muito do sofrimento cresce no escuro. Quando você percebe, acende uma luz. E talvez a luz não resolva tudo, mas ela mostra onde você está pisando. Agora eu vou te ensinar uma prática simples para o dia a dia. O semáforo interno. Vermelho, amarelo, verde. Vermelho você para, no amarelo você percebe, no verde você escolhe. Antes de responder uma mensagem difícil, vermelho. Pare antes de discutir, vermelho. Pare antes de comprar por impulso, vermelho.
pare. Antes de desistir de uma tarefa importante, vermelho, pare. Depois vem o amarelo. Perceba o que estou sentindo, o que meu corpo está fazendo, o que minha mente está contando, qual é o impulso. Então vem o verde. Escolha. O que eu quero fazer agora? Essa ação vem da presença ou do automático? Ela vai me aproximar da vida que eu quero construir ou vai repetir a vida da qual estou tentando sair? Essa prática pode durar 2 minutos, às vezes 30 segundos, mas muda o próximo gesto. Você não precisa desacelerar a vida inteira hoje. Talvez precise desacelerar a próxima respiração. Vermelho, pare. Inspira, solta. Amarelo, perceba. Cor, emoção, impulso. Verde, escolha uma ação pequena, uma ação possível, uma ação mais consciente do que automática. Isso é presença. E presença é uma forma de liberdade. Seu corpo não é uma máquina que carrega sua mente. Seu corpo é parte da sua mente. Muita gente tenta transformar a vida sem cuidar do corpo. Quer foco, mas dorme mal. Quer paciência, mas vive inflamado de cansaço. Quer comunicação melhor, mas está sempre no limite. Quer amor próprio, mas trata o próprio corpo como inimigo. Quer organização, mas vive sem energia. Quer gratidão, mas passa o dia inteiro em tensão. Só que o corpo não é detalhe. O corpo é a base. Não existe mente clara em um corpo completamente abandonado. Não existe presença sustentável em um corpo que só recebe cobrança. Não existe foco verdadeiro em um sistema nervoso exausto. Não existe comunicação saudável quando o corpo vive no modo defesa. Cuidar do corpo não é buscar perfeição estética, não é viver para academia, não é transformar a saúde em culpa, não é entrar em guerra contra a aparência. Saúde física é construir uma relação de respeito com o corpo que sustenta a sua vida. Para começar, você não precisa pensar grande. Pensar grande demais pode paralisar. Pense pequeno, pense concreto, pense repetível, porque o corpo não confia em promessas. O corpo confia em rotina. Você pode dizer 1000 vezes que segunda começa, mas o corpo acredita quando você começa hoje com 5 minutos. 5 minutos de caminhada, 5 minutos de alongamento, um copo de água, uma refeição um pouco mais consciente, uma noite dormindo 30 minutos mais cedo. Agora vamos fazer um exercício de reconexão com o corpo. Coloque uma mão no peito, se puder, ou apenas leve a atenção para essa região. Agora diga por dentro: meu corpo não é meu inimigo. Respire. Meu corpo está tentando me avisar. Respire. Meu cansaço não é fraqueza, é sinal. Minha tensão não é defeito, é mensagem. Agora pergunte: o que meu corpo vem tentando me dizer há dias, semanas ou meses? Talvez ele esteja pedindo sono, talvez movimento, talvez água, talvez pausa, talvez menos tela, talvez sol, talvez silêncio, talvez cuidado médico, talvez carinho, talvez que você pare de falar dele com ódio. Muita gente quer cuidar do corpo a partir da violência. Se xinga para treinar, se odeia para emagrecer, se compara para mudar, se pune para melhorar. Mas cuidado que nasce do ódio não cura, só troca a forma da dor. Amor próprio aplicado ao corpo é diferente. É dizer: eu vou cuidar de você porque você me carrega, não porque eu te odeio, mas porque eu te respeito. Não porque você precisa merecer amor, mas porque você já merece cuidado. Agora vamos criar um plano simples de saúde física para 7 dias. Dia 1, observe. Não mude tudo. Apenas observe como você dorme, come, bebe água, se move e respira. Dia 2, água. Comece o dia bebendo água antes de se afogar em tela. Dia 3, movimento. Caminhe 10 minutos, sem performance, sem meta absurda. Só caminhe. Dia 4, sono. Escolha um horário para começar a desacelerar, não para dormir imediatamente, para desacelerar. Dia 5, alimentação consciente. Em uma refeição, coma sem celular. Sinta o gosto. Observe a mastigação. Perceba quando o corpo começa a se satisfazer. Dia 6, alongamento. 5 minutos. Pescoço, ombros, costas, pernas, sem pressa.
Dia 7. Gratidão corporal. Escreva 3 coisas que seu corpo permitiu que você fizesse nessa semana. Talvez andar, abraçar, trabalhar, respirar, rir, tomar banho, dirigir, segurar a mão de alguém, perceber o mundo. Isso muda a relação. Porque enquanto você só enxerga o que quer mudar no corpo, esquece tudo que ele já faz por você. O seu corpo não precisa ser perfeito para merecer respeito. Ele precisa ser cuidado porque é a sua casa. Muita relação não termina por falta de amor, termina por falta de escuta. Comunicação não é apenas que fala muito e não comunica nada. Tem gente que explica demais e não encontra o outro. Tem gente que usa palavras como armas. Tem gente que usa silêncio como punição. Tem gente que conversa para vencer. Tem gente que pergunta só para preparar o ataque. Tem gente que responde antes de entender. Tem gente que ouve, mas não escuta. Comunicação verdadeira exige presença. E talvez por isso ela esteja tão difícil. Para escutar alguém, você precisa suspender por alguns segundos o seu próprio barulho. Comunicação não é só técnica, é maturidade emocional. Porque quando você não entende suas emoções, você despeja. Quando não entende sua dor, acusa. Quando não entende seu medo, controla. Quando você não entende sua insegurança, cobra. Quando não entende seu limite, explode. E quando não entende o outro, inventa. Cria história. Supõe intenção. Lê tom onde talvez havia cansaço. Chama silêncio de rejeição. Chama discordância de ataque. Chama limite de abandono. E aí a conversa deixa de ser ponte. Vira campo de guerra. Então, antes de aprender a falar melhor, talvez a primeira prática seja aprender a pausar melhor. Antes de dizer, você sempre faz isso, pare. Antes de dizer, você não liga para mim, pare. Antes de responder no impulso, pare. Pergunte, o que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? O que eu estou interpretando? O que eu realmente sei? O que eu estou supondo? Essa diferença é muito importante. Fato é o que aconteceu. Interpretação é a história que sua mente contou sobre o que aconteceu. A pessoa demorou para responder. Isso é fato. Ela não se importa comigo. Isso é. A pessoa falou com um tom seco. Isso pode ser fato. Ela quer me humilhar. Isso pode ser interpretação. A pessoa disse não. Isso é fato. Ela me rejeitou como pessoa. Isso é interpretação. Muitas relações sofrem porque as pessoas discutem interpretações como se fossem fatos. Agora vamos praticar uma comunicação mais consciente. Use esta estrutura. Quando aconteceu isso, eu me senti assim, porque para mim isso significou aquilo. Eu gostaria de entender melhor. E preciso te pedir isso. Em vez de dizer, você nunca me escuta, você pode dizer, quando eu estava falando e você olhou para o celular, eu me senti ignorado. Talvez não tenha sido sua intenção, mas para mim pareceu que o que eu dizia não era importante. Você pode me ouvir por alguns minutos sem mexer no telefone? Percebe a diferença? A primeira frase ataca a identidade. A segunda descreve situação, sentimento, interpretação e pedido. Isso não garante que o outro vá responder bem, mas garante que você não comece destruindo a ponte. Comunicação madura não é falar bonito, é falar com responsabilidade. Responsabilidade pelo que sente, pelo que diz, pelo tom que usa, pelo momento que escolhe, pelo impacto que gera. E escuta madura é a outra metade. Escutar não é concordar. Escutar é dar ao outro a dignidade de ser compreendido antes de ser respondido. Agora pense em uma conversa difícil que você precisa ter. Não entre nela ainda. Só organize. Primeiro, qual é o fato? Segundo, o que eu senti? Terceiro, o que eu interpretei? Quarto, o que eu preciso pedir? Quinto, que tom combina com a pessoa que eu quero ser? Essa última pergunta é poderosa, porque às vezes você tem razão, mas perde a si mesmo no jeito de falar. Uma verdade dita com violência pode virar uma nova ferida. Firmeza não precisa virar crueldade. Clareza não precisa virar humilhação. Limite não precisa virar ataque.
Você pode dizer não sem destruir, pode discordar sem diminuir, pode pedir sem implorar, pode se posicionar sem gritar, pode ir embora sem se vingar. Comunicação é uma das maiores expressões de amor próprio e de respeito pelo outro. Quando você aprende a falar com clareza, para de esperar que adivinhe. Quando aprende a escutar, para de transformar tudo em ameaça. Quando aprende a pedir, para de cobrar em forma de indireta. Quando aprende a colocar limite, para de explodir depois de acumular. E quando aprende a ficar presente, a conversa deixa de ser uma disputa para ver quem vence. Ela vira um lugar onde duas pessoas tentam enxergar melhor. Foco não é fazer mais, é para parar de abandonar o que importa. Foco virou uma palavra de produtividade, mas foco é mais profundo do que terminar tarefas. Foco é uma decisão sobre onde sua vida vai pousar. Sua atenção é um pedaço da sua existência. Onde você coloca atenção, você coloca vida. Se coloca atenção o dia inteiro em comparação, sua vida vai para a comparação. Se coloca atenção em medo, sua vida vai para medo. Se coloca atenção em distração, sua vida vai para dispersão. O problema é que hoje sua atenção é disputada o tempo inteiro. Notificação, mensagem, reels, preocupação, cobrança, urgência, opinião, medo de perder algo, vontade de responder, vontade de sumir, vontade de começar tudo ao mesmo tempo. E quando tudo puxa sua atenção, você começa a confundir movimento com avanço. Passa o dia ocupado, mas não necessariamente constrói. Responde muita coisa, mas não necessariamente vive o que importa. Foco não nasce apenas de força, foco também nasce de ambiente, de energia, de descanso, de clareza, de limite, de saber o que não fazer. Muita gente acha que não tem foco porque é fraca, mas às vezes ela não tem foco porque vive cercada de interrupções, porque tenta trabalhar com o celular aberto, porque começa o dia sem prioridade, porque dorme mal, porque está emocionalmente drenado, porque diz sim para tudo, porque transforma cada urgência dos outros em incêndio próprio. Então, foco começa com uma pergunta. O que realmente precisa da minha atenção agora? Não tudo. Agora, o que é a próxima coisa importante? Vamos fazer um exercício chamado Uma Coisa. Pense no seu dia. Entre tudo que você poderia fazer, escolha uma coisa que, se for feita hoje, já tornaria o dia mais respeitável. Não precisa ser a maior tarefa, precisa ser uma tarefa real. Pode ser uma ligação, uma página escrita, uma caminhada, uma conversa, uma conta organizada, uma decisão, uma limpeza, uma entrega, um pedido de desculpa, um estudo. Agora diga, hoje minha uma coisa é, complete, respire. Agora pergunte, qual é o primeiro passo físico dessa tarefa? Não pense no projeto inteiro. Pense no primeiro passo, abrir o documento, calçar o tênis, separar os papéis, mandar a primeira mensagem, fechar a rede social, escrever a primeira frase. O foco fica mais fácil quando a tarefa deixa de ser uma montanha e vira uma pedra na mão. Agora vamos falar de distração. Distração nem sempre é falta de disciplina. Às vezes é fuga emocional. Você não pega o celular só porque ele está ali. Você pega porque alguma coisa dentro de você ficou desconfortável. Tédio, medo, insegurança, dificuldade, dúvida, cansaço. A tarefa começa a exigir presença e sua mente procura escape. Então, da próxima vez que você fugir para a distração, não se ataque. Pergunte, do que eu estou tentando fugir agora? Talvez você descubra que o problema não é o Instagram. É a ansiedade que aparece quando você precisa fazer algo importante. Foco verdadeiro não é nunca se distrair. É voltar mais rápido. Percebeu que saiu? Volta. Saiu de novo? Volta. Sem drama, sem identidade, sem dizer que você não presta, sem transformar uma queda em desistência. Volta. Agora uma prática simples para foco. Escolha um bloco de 25 minutos. Durante esse tempo, uma tarefa, uma aba, um objetivo, celular longe, notificações desligadas.
Se lembrar de outra coisa, anote em um papel e volte. Quando terminar, faça uma pausa. Levante, respire, beba água, olhe para longe. O cérebro não foi feito para ser chicoteado sem descanso. Ele precisa de ritmo. Foco é ritmo, não rigidez. Guarde essa frase. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de menos vazamento. Vazamento de atenção, vazamento de energia, vazamento de tempo, vazamento emocional, vazamento de prioridade. Uma vida sem foco não é uma vida sem capacidade. É uma vida com energia espalhada demais. E quando você recolhe essa energia, algo muda. Você começa a terminar, começa a cumprir, começa a confiar em si. Autoconfiança nasce muito disso. Eu disse que faria e fiz. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo simples. Eu fiz. Organização não é deixar tudo bonito. É diminuir o peso invisível da mente. Organização não começa na gaveta. Começa no excesso mental. Aquela sensação de que tem algo para fazer, mas você não sabe exatamente o quê. Uma conta, uma mensagem, uma tarefa, uma promessa, uma ideia, uma pendência, uma preocupação, um compromisso, uma coisa que você precisa comprar, outra que precisa resolver, outra que precisa decidir. A mente tenta segurar tudo. E quanto mais ela tenta segurar, mais cansada fica. Porque a mente não é um bom depósito, ela é um bom lugar para pensar. Mas muita gente usa a mente como um armário bagunçado. Organização é tirar as coisas da névoa, é dar lugar para cada coisa. Primeiro, capturar. Tudo que está rodando na sua cabeça precisa sair para algum lugar confiável. Papel, aplicativo, caderno, agenda, não importa. O que importa é parar de usar a ansiedade como lembrete. Que ansiedade não é agenda. Preocupação não é sistema. Medo não é planejamento. Agora faça um exercício. Pegue um papel, se puder, ou apenas imagine. Escreva tudo que está aberto. Tudo, sem organizar, sem julgar, sem decidir. Só despeje. Conta para pagar, pessoa para responder, consulta para marcar, ideia para vídeo, roupa para lavar, documento para enviar, cuidado com o corpo, conversa pendente, compra, projeto, medo, decisão, promessa, tarefa. Agora, respire. Perceba que só tirar da cabeça, algo começa a aliviar. Segundo passo, esclarecer. Cada item precisa responder uma pergunta. Isso exige ação. Se não exige, pode ser descartado, arquivado ou deixado para depois. Se exige, qual é a próxima ação? Não diga organizar minha vida. Isso é grande demais. Próxima ação. Abrir a planilha, separar documento, pesquisar horário, comprar item, agendar consulta, apagar arquivo, lavar a louça, escrever o primeiro parágrafo. Terceiro passo, organizar. Cada coisa precisa de um lugar. Agenda é para o que tem dia e hora. Lista de tarefas e separações. Arquivo é para referência. Lixeira é para o que não precisa mais. Algum dia é para ideias que não são prioridade agora. Quarto passo, revisar. Uma vez por dia, olhe sua lista. Uma vez por semana, reorganize. Porque a vida muda. A lista precisa acompanhar. Quinto passo, executar. Escolha a próxima ação, não a vida inteira. A próxima. Agora vamos falar da casa. A casa também fala com a mente. Um ambiente muito bagunçado pode reforçar a sensação de caos. Mas cuidado, organização não é perfeccionismo. Tem gente que usa organização como fuga. Arruma a mesa para não fazer o trabalho, compra caderno novo para não começar, pesquisa método para não decidir. Organização boa facilita a vida. Organização neurótica adia a vida. Então pergunte, isso está me ajudando a agir ou me ajudando a fugir? Agora um exercício de 10 minutos. Se escolha um único espaço, uma mesa, uma gaveta, uma pasta, a área de trabalho do computador, a bolsa, a cama, a pia, só um. Durante 10 minutos organize. Não tente organizar a casa inteira, só um espaço. Quando terminar, observe como esse espaço muda sua sensação interna. O objetivo não é virar uma pessoa perfeita, é criar pequenas ilhas de clareza. Agora vamos falar de rotina.
Muita gente rejeita a rotina porque acha que rotina prende, mas a rotina certa liberta, porque ela diminui decisões desnecessárias. Se você decide todo dia se vai cuidar do corpo, a mente gasta energia. Se vira rotina, você só faz. Rotina é uma forma de amor próprio. Ela diz: eu não vou depender do meu humor para cuidar da minha vida. Isso é importante, porque o humor muda, energia muda, vontade muda, mas estrutura sustenta. Agora crie sua rotina mínima, não a ideal, a mínima. De manhã, qual é a primeira coisa que eu faço para não começar no automático? Pode ser beber água, abrir a janela, respirar 1 minuto, ou não pegar o celular nos primeiros 5 minutos. No meio do dia, qual pausa eu vou respeitar? Pode ser caminhar, alongar, comer sem tela, respirar antes da próxima tarefa. À noite, como eu encerro o dia? Pode ser listar 3 gratidões, separar roupa, planejar a primeira tarefa de amanhã, diminuir a luz, guardar o celular. Organização não precisa ser rígida, precisa ser repetível. A pergunta não é qual é a rotina perfeita. A pergunta é: qual rotina eu consigo sustentar mesmo em dias comuns? Porque vida real tem imprevisto, tem cansaço, tem emoção, tem problema, tem falha. E a rotina boa não é a que quebra na primeira dificuldade, é a que te ajuda a voltar. Uma vida melhor não nasce de um pilar isolado, nasce quando os pilares conversam. Agora junta tudo. Gratidão te ensina a enxergar o que existe. Amor próprio te ensina a não se abandonar. Mindfulness te ensina a voltar para o presente. Saúde física te ensina a cuidar da casa onde sua vida acontece. Comunicação te ensina a criar pontes sem destruir sua verdade. Foco te ensina a proteger sua atenção. Organização te ensina a transformar caos em caminho. Separados, esses pilares ajudam. Juntos, eles reorganizam a vida. Porque não adianta agradecer e continuar se abandonando. Não adianta falar de amor próprio e destruir o corpo. Não adianta meditar e se comunicar com violência. Não adianta querer foco com a vida completamente desorganizada. Não adianta organizar tarefas e ignorar emoções. A vida é integrada, você é integrado. Seu corpo conversa com sua mente. Sua mente conversa com suas emoções. Suas emoções conversam com suas decisões. Suas decisões constroem sua rotina. Sua rotina constrói seu destino. Então talvez a pergunta final não seja: como eu mudo minha vida? Talvez seja: qual pilar está mais fraco hoje? É gratidão? Então volte a perceber. É amor próprio? Então recupere um limite. É mindfulness? Então respire antes de reagir. Saúde física? Então cuide do próximo gesto do corpo. É comunicação? Então escute antes de responder. É foco? Então escolha uma coisa. É organização? Então tire da cabeça e coloque no papel. Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa parar de esperar uma versão perfeita de você para começar. Comece cansado, comece com medo, comece pequeno, comece imperfeito, comece com 10 minutos, comece com uma respiração, comece com uma linha escrita, comece com uma caminhada curta, comece com uma conversa honesta, comece com uma gaveta, comece com um não, comece com um obrigado, comece com presença, porque a vida não muda apenas quando você entende, muda quando você pratica. E prática é repetição com consciência. Agora vamos fazer o exercício final. 7 perguntas, uma para cada pilar. Responda por dentro. Primeira, o que eu posso agradecer hoje sem negar minhas dificuldades? Segunda, onde eu preciso parar de me abandonar? Terceira, qual reação automática eu quero observar melhor? Quarta, que cuidados simples meu corpo precisa nesta semana? Quinta, que conversa eu preciso ter com mais clareza e menos defesa? Sexta, qual é a única coisa que merece meu foco agora? Sétima, que pendência eu preciso tirar da mente e colocar em um lugar confiável? Respire. Essas respostas são sementes. Não subestime sementes. Uma vida desorganizada raramente se reorganiza de uma vez.
Ela começa por uma pequena ordem, uma pequena verdade, um pequeno cuidado, uma pequena decisão. E decisão repetida vira identidade. A pessoa que agradece todos os dias começa a se tornar alguém que percebe. A pessoa que se respeita todos os dias começa a se tornar alguém que não aceita qualquer coisa. A pessoa que respira antes de reagir começa a se tornar alguém mais livre. A pessoa que move o corpo começa a se tornar alguém mais presente na própria casa. A pessoa que fala com clareza começa a se tornar alguém mais confiável. A pessoa que protege o foco começa a se tornar alguém que constrói. A pessoa que organiza o essencial começa a viver com menos peso. Então, antes de terminar, guarda isso. Você não está atrasado, você está retornando. Você não precisa se punir pelo tempo em que viveu no automático. Você precisa acordar agora, com gentileza, com firmeza, com verdade, com responsabilidade. Vida não pede perfeição, ela pede presença. E presença começa assim: eu vejo, eu sinto, eu respiro, eu escolho, eu volto. Se este conteúdo fez sentido para você, talvez hoje não seja o dia de transformar tudo, talvez seja o dia de transformar o próximo gesto, a próxima respiração, a próxima conversa, a próxima escolha, a próxima manhã. Porque às vezes a vida inteira muda quando você para de abandonar o agora. Eu sou o Edward. Este é o Neurodivergente com IA. E aqui a gente fala sobre foco, presença, saúde mental, inteligência artificial e caminhos para viver melhor sem se perder no automático.